Deus, nosso Pai misericordioso, assim agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade. Por mais esse dia lindo, este domingo, que aqui estamos todos nós, procurando cada vez mais compreender e entender os vossos ensinamentos, para que possamos cada vez mais pô-los em prática, através das oportunidades que nós temos nas encarnações. Que a cada um que se encontre, a cada pessoa ao qual se encontre em nosso pensamento, possa também, cada um de nós, irradiar boas vibrações, para que possa também, através da mensagem, da palavra, do entendimento, da compreensão, que o Mestre Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos e que estamos todos nós, até hoje, compreendendo, entendendo, absorvendo aqueles ensinamentos e procurando pô-lo em prática em nosso dia a dia, e usufruindo do benefício e o entendimento de reconhecer o quão maravilhoso e rico foram aquelas mensagens que o Mestre nos trouxe. As suas parábolas, a sua didática em saber lidar conosco, em cada momento, em cada situação da nossa existência, da nossa vida e das situações que nós somos no dia a dia de modo corrente. Assim agradecemos pela oportunidade da vida e a oportunidade de sempre procurar recomeçar um novo dia. Assim, agradecemos e damos início a mais uma palestra, a mais um tema no Centro Espírita Friburguense. Com vocês, então, Rogério, e o tema é Justiça da Reencarnação. Um tema atualíssimo a cada dia, a cada oportunidade de cada um de nós, nessas tantas e tantas existências que nós estamos passando. Boa noite a todos. É sempre um prazer, né, estar aqui, principalmente para falar da doutrina espírita. Eu, depois que estou frequentando aqui a casa, eu venho desenvolvendo uma outra vertente, que é assistir palestras. Lá no Bezerro eu tinha muitas atividades e acabava não conseguindo assistir as palestras na grande maioria das vezes que eu estava na casa. Mas aqui eu tenho desenvolvido isso é muito bom. Eu saio das palestras às vezes e já com anotações no próprio celular para buscar respostas e pesquisar, porque por mais que nós estudemos, por mais que nós busquemos os livros, e aí buscar livros do Espiritismo, eu sempre recomendo que nós busquemos as obras fundamentais da codificação, né? Se podemos estudar o Espiritismo nas obras fundamentais através de Kardec e dos Espíritos Superiores, não devemos ou não podemos perder essa oportunidade. Eu sou um inimigo ferrenho das apostilas, dos estudos sistematizados, já que nós temos as obras fundamentais, por que não estudá-las diretamente? E mesmo assim a gente acaba chegando em alguns pontos da doutrina espírita que nos parece novidade, né? Eu já brinquei algumas vezes nas minhas palestras que parecem que os espíritos as reescrevem de vez em quando, porque quando eu retomo alguma leitura eu me deparo com alguns temas, com algumas colocações, algumas propostas dos espíritos superiores e do próprio senhor Allan Kardec nos seus comentários que me parecem novidade, apesar de todos esses anos militando e estudando a doutrina espírita. Justiça da reencarnação. A reencarnação talvez seja o tema mais divulgado, mais trabalhado dentro das casas espíritas, dentro dos estudos da doutrina espírita, e esse tema da reencarnação e da justiça da reencarnação, ela faz cumprir uma proposta e uma promessa dos espíritos superiores ao senhor Allan Kardec, quando ele diz que a doutrina espírita não seria a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Esse conceito de reencarnação fugiu da casa espírita há muito tempo, e é normal e é comum nós encontrarmos pessoas que não são espíritas tentarem se ajustar, tentarem se encontrar dentro da proposta da reencarnação, mesmo sem compreendê-la. Mas mesmo dentro do movimento espírita nós vamos encontrar alguma dificuldade, porque se nós perguntarmos, como eu disse, a uma plateia, seja ela do tamanho que for,
e por mais diversa que ela seja, nós vamos encontrar quase que uma unanimidade em relação à reencarnação. É muito comum, eu já brinco com isso há bastante tempo, nós nos depararmos com amigos católicos, por exemplo, né, que diante de uma conversa costumeira, numa brincadeira, numa conversa tranquila, dizer, olha, na minha última vida eu devo ter sido, ou na minha próxima eu quero, e eu costumo interromper a fala e dizer, não, mas não tem próxima, nem teve a última. Você não é católico? E até, né, amigos, às vezes protestantes, dizendo, eu devo ter sido uma praga na minha última vida. Não, você não teve a última vida, né? Porque esta proposta, como eu disse, ela fugiu do centro espírita. E ela é tão natural, ela já está tão incorporada ao bom senso e à lógica, que as pessoas a abraçam. E se nós perguntarmos, como eu ia dizendo, quem acredita, quem aceita a reencarnação, as pessoas vão levantar a mão, embora o entendimento do processo seja mais complexo do que simplesmente acreditar. Nós acreditamos que várias pessoas reencarnaram, né? A literatura espírita está cheia de relatos de reencarnações, de histórias contando experiências reencarnatórias, e nós acreditamos, mas quando se refere a nós mesmos, nós temos ainda alguma dificuldade. Principalmente quando você levanta a questão que para ter reencarnado inúmeras vezes, você deva ter morrido inúmeras vezes. Ou quantas vezes, né, você reencarnou. E isso dificulta um pouco, porque nós ainda trabalhamos, mesmo sendo espiritualistas, mesmo sendo espíritas, nós ainda trabalhamos com o conceito de morte como um conceito de destruição. Um conceito de aniquilação. Eu sei que isso tem uma raiz, isso tem um fundo lá na preservação da espécie, lá na manutenção da vida, né? Sem esse sentimento de temor, de receio, de medo, nós nos tornaríamos pessoas bastante destemidas e isso talvez fosse perigoso para a manutenção da vida. Então nós vamos trabalhar com os conceitos em cima de algumas colocações. Reencarnação. Somente as múltiplas existências justifica a verdadeira justiça paternal. Todos nós que ouvimos falar de reencarnação, nós começamos a perceber essa justiça. Nós começamos a perceber respostas que nós não teríamos se não fosse o processo da reencarnação. Ou melhor dizendo, perguntas que nós não encontraremos respostas se nós não nos voltarmos ao conceito da reencarnação. A injustiça aparente, por exemplo, que nós constatamos socialmente, né? Eu costumo dizer que, por quê? Se numa só encarnação, numa só existência, nesse processo de unicidade das existências, por que um nasce num triplex na Vieira Soto e o outro nasce no Baixadão do Morro do Dedé ou no Rui Sanglar? Por que essa diferença, né? Somente a reencarnação vai fazer com que nós compreendamos estas aparentes injustiças. Estas crianças que desencarnam, por exemplo, na primeira infância, que nascem, apesar dos dois pais terem uma saúde perfeita, nascem com alguma deficiência inexplicável sob um ponto de vista comum, mas sobre o ponto de vista da reencarnação nós vamos compreender, nós vamos encontrar respostas. Mas chega de delongas e vamos direto ao Livro dos Espíritos, na pergunta 171, onde Kardec pergunta aos espíritos sobre o que se funda o dogma da reencarnação. Sobre quais bases estão colocadas o novo dogma da reencarnação. E os espíritos respondem a Kardec: sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna àqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável
e os castigos sem perdão. Eu, apesar de tantos anos lendo as obras básicas, eu me encanto com as respostas. Eu me impressiono porque se nós, seres no desenvolvimento moral, ético, espiritual, intelectual, mediano, conseguimos perdoar, por que Deus não nos perdoaria? A unicidade das existências, ou seja, uma única existência, dificultaria tudo isso, principalmente para aqueles que não encontram condições para se desenvolverem. Ou, usando uma linguagem bastante corriqueira, para se darem bem, né? para evoluir, para estudarem, para progredir. Porque nós, muitas vezes, somos colocados em meios que dificultam esse desenvolvimento. E é exatamente o que eles dizem ali. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? E eles terminam de uma forma interessantíssima. Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Porque nós temos a possibilidade, principalmente com essas luzes novas que o Evangelho traz, que o Espiritismo traz sobre o Evangelho, de compreendermos, de nos olharmos, de, numa autoanálise, perceber que somos frutos do nosso próprio esforço, do nosso próprio desenvolvimento. Olhemos dentro do próprio lar. Somos tão diferentes, criados dentro da mesma célula familiar, oriundos da mesma formação genética, da mesma união genética, educados dentro do mesmo parâmetro, e mesmo assim somos tão diferentes uns dos outros. Eu costumo brincar que ou a reencarnação é uma realidade, ou Deus não sabe fazer gente, porque Ele não acerta fazer dois iguais. Aparentemente Ele até consegue. Nós olhamos os gêmeos e ficamos em dúvida. Mas se nós estreitarmos um pouco a relação com eles, nós vamos perceber que se tratam de duas pessoas ímpares, totalmente diferentes. Só vamos encontrar uma resposta para isso se nós pensarmos que cada um de nós é o retrato, é o atestado de esforço pessoal, de experiência pessoal, de caminhada, de duração de caminhada. Porque muitas vezes aqueles nossos irmãos que nos chamam a atenção para a sua desenvoltura diante da vida, são muito mais experientes do que nós. A doutrina espírita fala que na formação do globo, Jesus já era um espírito de escola. Então tem muito mais estrada do que nós, né? Isso faz com que nós, ou deveria fazer com que nós pudéssemos estreitar mais os nossos laços de relação com Jesus. Porque Ele nos conhece, Ele sabe, Ele transitou por caminhos muito parecidos até chegar onde se encontrava na sua última encarnação aqui. A justiça divina é perfeita e ela não comete equívocos, né? Eu sempre digo que às vezes as pessoas nos encontram, nós encontramos com as pessoas. Ô, Rogério, como vai? Ô, meu irmão, estou bem, vou melhor do que eu mereço. E eu penso de forma espírita, não. Você vai da forma que você merece. Porque se Deus lhe dá alguma coisa a mais, eu também teria que receber. Senão nós começamos a colocar em xeque o amor divino, a justiça divina, a sua atenção para todos nós de forma equânime, igualitária, equilibrada. Não, mas Deus sim. Não vou entrar no mérito da misericórdia divina. Ela sempre nos dá em acréscimo, mas coisas que muitas vezes nós nem percebemos.
ânimo, disposição, intuições, possibilidade de nos relacionarmos com aqueles muitas vezes que nos antecederam no túmulo. A misericórdia divina às vezes atua colocando um amigo ao nosso lado, encarnado, que nos orienta e nos chama a atenção para retomarmos o caminho correto, para corrigirmos uma ação. Essa é a ação da misericórdia. Mas nós vamos do jeito que nós merecemos e do jeito que nós escrevemos esse roteiro. Já espíritos medianos nesse processo e já experientes com várias desencarnações e várias reencarnações, nós somos experientes na programação. Para transformar numa coisa mais comum assim, reuniões, né? Desencarnamos e depois de uma avaliação da última encarnação, somos convidados a sentar com amigos espirituais, traçar novos planos. Onde é que a minha consciência está doendo mais? Onde é que o meu calo está apertando mais? Né? Para usar uma linguagem bem figurada. O que está me incomodando mais? Tem jeito? É hora de resolver? E eles vão nos aconselhar, mais experientes do que nós. Olha, vai devagar, vai assim, vamos fazer assim. Você não acha melhor fazer assim? E chegaremos num consenso e vamos reencarnar novamente. Com um plano. E todo plano, todo projeto depende da equipe envolvida, depende de quem está envolvido. Porque não tem determinismo. Nós vamos poder escolher, variar. E a responsabilidade é nossa. O homem é assim o árbitro constante da sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo, indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Allan Kardec. A gente vai lendo as obras e vai pensando as falas, as frases marcantes do professor, e a gente percebe que as obras fundamentais não são obras simplesmente dos espíritos superiores. Que o nosso professor tem uma grande parte nesse trabalho. A sensibilidade, o cuidado, o carinho de Allan Kardec com a didática, com a metodologia utilizada para nos trazer a doutrina espírita é algo espantoso. Ele reitera por inúmeras vezes perguntas a ponto de fazer com que espíritos elevados se impacientem. Né? Várias vezes nós vamos encontrar nas obras fundamentais eles respondendo a Kardec, como já lhe dissemos várias vezes. Ou seja, ele já repetiu aquela pergunta com outras palavras várias vezes. Mas para ele tirar dúvida, não. Porque ele sabia que a resposta dos espíritos muitas vezes causa em nós uma frustração. Porque diante da pergunta de Kardec, nós esperamos 3, 4 páginas e eles respondem com uma frase, às vezes com uma palavra. E aí vem um comentário do senhor Allan Kardec, sabe, nos dando a oportunidade, a chance de compreender. Estudar a doutrina espírita é um prazer. Pode parecer no primeiro momento um certo compromisso grande, a linguagem talvez seja um pouco empolada, né? Mas eu sempre venho aconselhando a gente utilizar a tradução do professor José Herculano Pires, que é uma linguagem mais atualizada, né? Não é diferente da do Dr. Guilom Ribeiro, lá do início do século XX, bem do iniciozinho do século XX, onde se pegou um texto de um francês extremamente purista e se fez uma tradução para um português do começo do século XX, extremamente purista, por um gênio da língua portuguesa, que era o Dr. Guilom Ribeiro. Então, o conselho é que a gente busque, né, para nós espíritos medianos aí, que nós busquemos as traduções do professor José Herculano Pires. A justiça divina. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais,
Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Só para dar a fonte, né? O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. É justo o processo. Nós só passamos por aquilo que precisamos passar. O professor não pune o aluno ao convidá-lo a repetir a série. É porque ele não atingiu os objetivos. E lhe dão a oportunidade de fazer novamente. De fazer e cursar novamente para atingir os objetivos esperados. E muitas vezes nós, alunos, somos assim, né? Eu fui um péssimo aluno a minha vida inteira. Eu não saía do colégio, mas não entrava também na sala de aula, né? Meu negócio era banda, era não sei o que, era desfile, era várias ações dentro da escola, mas na sala de aula a coisa era complicada, né? Então nós somos assim, alunos que sabemos que aquilo é bom para a gente, mas às vezes a gente declina do convite e vamos assumir as responsabilidades das nossas ações, né? Não dá para chegar no finalzinho do ano, na última prova, e recuperar o ano perdido. E aí somos convidados a repetir. Vamos ter facilidade naquelas matérias que nós fomos mais ou menos, e naquelas matérias que nós não fomos bem realmente, teremos a oportunidade de aprender o que não aprendemos. A doutrina espírita, ela tem que ser estudada, principalmente no processo da reencarnação, e toda ela tem que ser estudada de forma metódica, da forma que ela foi concebida. Não dá para subverter a ordem das obras fundamentais. Ah, eu só gosto do Evangelho. Bom, se você só lê o Evangelho e só lê o Evangelho, segundo o Espiritismo, você poderia também ler qualquer outro Evangelho. Porque o que faz o Evangelho ser segundo o Espiritismo são as duas obras que antecedem a ela. Quando você lê o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, quando você vai ler o Evangelho e estudar o Evangelho, os seus horizontes se ampliam. Você começa a ver a proposta cristã sobre outra ótica, sobre outro prisma, sobre outras fundamentações, com outras intenções. Você começa a perceber realmente as intenções de Jesus. Tira-o da cruz e o eleva ao Tabor. Um momento de glória, de luminosidade, de comprovação da superioridade desse Espírito que se dá ao trabalho de vir nos dar a mão e nos sinalizar por onde caminhar. Temos que estudar essa doutrina da forma que ela foi concebida e estruturada, de forma carinhosa, cuidadosa, didática pelo Sr. Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Uma obra dando sustentação, dando base de entendimento para as seguintes. Mesmo no Livro dos Espíritos, a pergunta 1 vai abrindo o caminho. E nós vamos percebendo que é um crescente de informações, onde a questão anterior nos dá base de entendimento e de raciocínio para a seguinte. Então é necessário que nós estudemos de forma progressiva a doutrina espírita. Progressividade da revelação divina. Por quê? Porque lá atrás, nós vamos encontrar lá no nosso primeiro, que ele diz assim, sobre a justiça de Deus, né, sobre o que se funda o dogma da reencarnação, os Espíritos dizem, sobre a justiça de Deus e a revelação. Nós vamos conseguindo, nós vamos tendo acesso progressivamente a estas revelações. Então ele diz, nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Todas, sem exceção de nenhuma, são fruto de observações sucessivas. Foi assim que os espíritos procederam com relação ao espiritismo. Daí o ser gradativo, o ensino que ministraram. Chega o momento oportuno, o ensino se generaliza e se unifica na quase universalidade dos centros. Na quase universalidade dos centros.
É um estudo metódico que a gente deve recorrer às bases fundamentais, mas nós estamos vivendo um momento dramático, onde você recorre às palestras espíritas e não se fala de espiritismo, onde o senhor Allan Kardec sequer comparece às reuniões, onde nenhuma obra fundamental, às vezes, é mencionada. Nós estamos buscando novidade. Espíritas novidadeiros, pedaços do céu. Os jovens não aguentam estudar as obras fundamentais. Nós temos que criar uma nova didática. E eles estão indo embora da casa espírita com essa nova didática. Porque nós não temos nada mais fascinante do que essa revelação, essas luzes novas que nos fazem relacionarmos-nos com o Espírito, com o Evangelho de forma profunda, empreendedora, implementadora. O Espiritismo faz com que o Evangelho chegue a nós como um grande desafio, um grande e gostoso desafio. Abre para nós uma possibilidade de crescimento, de caminhada, uma possibilidade de nos avaliarmos, de nos olharmos, de mensurar o nosso progresso e o nosso crescimento nesta encarnação. Olhemos-nos há alguns anos atrás. Eu não sei quanto a vocês, mas o que eu vejo e concluo é como eu era bobo. Na adolescência, então, me envergonho e evito narrar os fatos. Mas nós mesmos somos testemunho desse crescimento, dessa possibilidade. E a doutrina espírita, no nosso caso específico de espíritas, ela vem como uma ferramenta maravilhosa, capaz de acelerar esse processo, de estreitar o nosso relacionamento com o Criador, de compreendermos que estamos sob a regência de leis universais, de que o Deus que nós aprendemos que pararia o universo diante das nossas preces, estabeleceu leis universais que todos nós estamos, às quais todos nós estamos submetidos, para que haja justiça, para que haja igualdade. E hoje nós falamos muito dentro das nossas empresas de meritocracia. A verdadeira meritocracia é essa caminhada espiritual, é essa evolução ética, moral, proposta pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso caso específico. Mas também não pensemos que sejamos o suprassumo das religiões, ou que a doutrina espírita seja o único caminho a ser seguido, de jeito nenhum. O Espiritismo, inclusive, nos ensina a compreender estas outras escolhas e a exigir que respeitem as nossas escolhas. Parece uma frase de efeito, né? A cada um será dado de acordo com as suas obras, mas sobre as luzes do Espiritismo, esta colocação ganha uma outra dimensão. Você se tranquiliza, né? E começa a compreender que Deus não olha para o seu vizinho de forma diferente do que a você, porque a gente ainda acha que o universo conspira mais a favor do que com algumas pessoas do que com nós, ou do que conosco. A grama do vizinho é sempre mais verde. A gente olha e não nasce nem tiririca. As crianças do vizinho falam baixinho, educadamente, comem de talher direitinho. Lá em casa, meu Deus do céu. Atrás de tudo aquilo que a gente olha diferenciado, nós começamos a perceber, através da doutrina espírita, esforço, dedicação, educação, disciplina. E a reencarnação vem nos dar a chave de tudo isso, uma tranquilidade maior,
Eu não morro. Eu não morri. Eu vou arriscar novamente, né? O Vinícius Pedro de Camargo, ele diz assim num texto dele que chama Evolução: a vida é sempre vida, seja qual for a forma através da qual se oculte. Já vivi como planta, já vivi como pedra, já vivi como homem. Amanhã viverei como espírito. E num futuro longínquo, cuja época não me é dado precisar, viverei como vivem os anjos, os deuses. Vindo pequeno, caminho para o grande. Meu passado é obscuro, meu futuro é brilhante. Essa é a síntese da nossa caminhada. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Olha que tranquilidade. Ninguém conspira contra nós. Nós escrevemos o script dessa grande aventura. Estamos vivos desde o momento da criação, alternando entre encarnados e desencarnados, encarnado, desencarnado, encarnado, mas vivos numa corrente, numa caminhada ascendente. Sempre ascendente. Ah, vamos dar uma parada, eu acho que já está bom assim mesmo. Pode parar, pode estacionar o carro, dar uma relaxada de alguns dias, de algumas semanas, de alguns séculos, não tem problema. A responsabilidade é sua. A escolha é sua. Mas estamos fadados ao progresso. Estamos fadados a essa relativa perfeição. Através da reencarnação, que nós temos que passar a lidar com ela de forma tranquila, de forma engraçada, sabe? A morte nós compreendemos desde os primeiros momentos da infância, nós compreendemos que ela vai acontecer. Mas quando ela se avizinha de nós, nós a reconhecemos como o grande gigante da alma humana. Ela ainda chacina a nossa alma. Nós ainda a tememos. E os relatos, como eu já disse várias vezes em palestras, daqueles que fizeram regressão de memória ou terapia de vidas passadas, é um relato frustrante para aqueles que esperam um momento grandioso no momento do desencarne. As pessoas vêm narrando: olha, eu estava passando fome e tal, aconteceu isso, e aí faz-se um silêncio e o terapeuta diz: o que aconteceu? E o paciente diz: morri. Sem luzes, sem plateia, sem estar morri. E eles nos dizem que é muito mais complicado, é muito mais doloroso, é muito mais complexo reencarnar. E a gente tem medo de morrer. Então eu volto já, a gente vai, sabe? E a gente já começa a ouvir isso nas cerimônias de velório. Aquelas pessoas que são convidadas sempre para falar, né? No final ali do velório você já escuta. Né? Nós estamos dando para o nosso irmão um até breve, um até logo, um até daqui a pouco. Até porque esta certeza que nós temos de desencarnar, ela ainda traz a complicação de ser surpreendente. Pode acontecer agora. É lógico que a gente espera que aconteça. Eu, no meu caso, eu espero que aconteça daqui uns 80 anos, né? Mas é a expectativa de todos nós, né? Mas ela pode acontecer daqui a pouco. Então, os amigos dizem, jogando uma luz sobre as recomendações de Jesus, de que nós estejamos com as malas prontas a qualquer momento, porque podemos ser convidados a fazer mais essa viagem. E ao reencarnarmos, vamos desenvolver uma nova personalidade. Vamos ter a oportunidade de começar de novo aquele ano perdido, como lá na escola. Começamos a criar uma nova personalidade. O Rogério é fruto de uma nova experiência da individualidade do Rogério, que a individualidade é a soma de todas as experiências reencarnatórias que eu vivi até aqui. Mas eu comecei essa encarnação como se fosse a primeira.
tendo a oportunidade de fazer novas escolhas, novas opções. Mas por que eu não me lembro? Seria tão mais fácil, Washington, se eu me lembrasse das últimas, assim eu poderia consertar nesta. Lê do engano. Lê do engano. O véu do esquecimento é uma dádiva divina, é um carinho de Deus com cada um de nós. Onde nós somos colocados no meio onde nós temos necessidade de estar. Eu sempre brinco, que o jovem às vezes diz, eu não pedi para nascer aqui. Não, pediu sim. Pediu, às vezes, implorou para nascer ali. Mas pediu sim. Eu sempre brinco e conto isso, que certo dia meus 2 filhos, a idade é muito próxima um do outro, chegaram em casa super animados, que os vizinhos estavam aprendendo a dirigir na rua. Pai, olha, vamos... Não, vocês não vão. Mas, poxa, você poderia... Não posso. Vocês vão aprender no momento oportuno, no momento certo, quando tiverem idade para dirigir. Mas, pai, meu filho, você lembra daquelas aulinhas de evangelho lá no Bezerra? Vocês erraram na hora de escolher. Vocês erraram de casa, era só vocês terem nascido na casa do lado, vocês escolheram essa aqui. Não vão aprender a dirigir, vão aprender a dirigir na hora e no momento oportuno. Porque no acaso, nesses processos, não existe, Eu costumo brincar muito com aquela parada na padaria para um cafezinho, e aí nas 2, 3 horas da tarde, ali o balcão está cheio, e nós estamos ali nos acotovelando, tomando um cafezinho, conversando com o cliente, conversando com um amigo, e chega o garoto inoportuno. Ei, moço, dá um dinheiro aí, paga o café aí. Opa, vamos pensar de forma espírita e lembrar da tal da reencarnação. Dê um passo atrás, olhe o balcão, confirme realmente que a padaria esteja cheia e pense, por que em mim? Nós não nos conhecemos. Quem é aquele garoto? Quem é aquele garoto? Nós, às vezes, já nos relacionamos. Alguma afinidade, alguma força ali aproximou de mim novamente. Então, não percamos a oportunidade. O véu do esquecimento é um carinho divino para cada um de nós. Como conviveríamos com os nossos algozes ou com as nossas vítimas? Mas Deus, através do véu do esquecimento, nos dá a oportunidade, nos coloca novamente juntos, para que nós reiniciemos, transformemos as antipatias inexplicáveis em uma leve amizade, em um carinho e numa outra oportunidade, numa afeição, até que aprendamos a amá-los, ou eles a nos amar. A reencarnação, ela explica que nós somos a soma de tudo isso. Nós vamos vivendo personalidades, construindo a nossa individualidade. Por isso nós somos tão mais corajosos no plano espiritual. Porque as pessoas dizem, se esse negócio de reencarnação fosse verdade, eu não ia escolher nascer onde eu nasci. Sem grana, numa casa ruim, num bairro ruim. Que negócio é esse? A dificuldade de entender é que quando nós estamos no plano espiritual, nós fazemos uso da nossa individualidade, dessas outras experiências, desses outros aprendizados. E afastados e desligados do corpo físico, nós temos reações e tomamos decisões que nos surpreendem. Aceitamos desafios que nós não aceitaríamos encarnados. Mas isso vai nos contaminando, isso vai nos contagiando. E nós começamos, com o passar do tempo e com essa interiorização do processo da reencarnação, nós começamos a utilizar esses conceitos e esses valores aqui também. Eu também sempre digo que eu adoro quando as pessoas me dizem, Rogério, isso não vai dar certo.
Para mim é um desafio. Vocês não vão conseguir. Nós começamos um estudo no dia 17 de março de 2020, se eu não me engano. E as pessoas disseram assim, quanto vai durar? Eu falei, não sei. Nós estamos começando, só porque a casa espírita está fechada e eu estou precisando de fazer alguma coisa. Né? Eu brinquei aqui na minha última palestra, eu sou meio vira-lata. Se eu não tiver com a mente ligada em alguma coisa positiva e boa, eu saio por aí fuçando, minha mente sai por aí fuçando no lixo. E começamos um estudo. E nós estamos fazendo esse estudo até hoje. Então os desafios começam a ficar menores. E o que parece um grande desafio, mas eu vou arrumar tempo aonde, Rogério, para estudar essas 5 obras? E eu digo, você está pensando que é só isso aqui? Não, tem a Revista Espírita. 12 exemplares, 136 fascículos, 11 anos de trabalho. Depois que eu concebi, que eu entendi o trabalho do senhor Allan Kardec, eu parei de falar que não tenho tempo de estudar. Porque ele estudou, pesquisou, compilou as obras. Nas horas vagas ele publica a Revista Espírita e trabalhava. Parei de falar que não tenho tempo de estudar. Porque essa nova luz, essa luz que a doutrina espírita traz, no primeiro momento, se você não se preparar ou não estiver bem orientado, ela pode ofuscar. Porque foi assim comigo. Nos primeiros anos eu lia tudo. E quando eu ia falar de espiritismo, eu falava, não, eu li no livro do autor Indigestão Mental. E aí voltei. Vamos começar de novo? De forma organizada, de forma didática, metódica, num crescente. E aí você começa a perceber a finalidade de tudo isso. De fazer com que nós nos tornemos ou nos apossemos do título de cidadãos do universo. Ah, meu Deus, dizem que tem um meteoro vindo em direção à Terra. E aí, e daí? Mas vai bater e vai destruir o planeta. Somos espíritos imortais. Vamos ser transplantados para um outro mundo. Mas aqui perto não tem nenhum mundo. Não tem problema. O nosso corpo terá uma outra constituição. O nosso perispírito terá uma outra conformação. Mas sobreviveremos. Eles não morreram. Nós não morremos. Eles estão vivos. Reencarnação. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Uma frase de efeito do Evangelho que as pessoas citam, mas se você olha sobre as luzes do Espiritismo, opa! Ela se resplandece. Ela ganha outra dimensão. Que reino do céu, que reino de Deus é esse? Um convite de Jesus para nós espíritos que estamos nesse processo de encarne e desencarne aqui na Terra. Cabe a cada um de nós a implantação desse reino de Deus aqui. Eu adoro brincar com isso, gente, sabe? Aquelas pessoas bobinhas, infantis, que dizem assim, na minha próxima encarnação eu quero nascer num mundo melhor. Se não der, pelo menos na Finlândia, na Islândia, né? Na Noruega. Está muito em moda querer reencarnar nos países nórdicos, né? E eu costumo dizer, não se iluda, não vai dar certo. As leis universais não vão permitir que você vá para lá bagunçar o país dos outros.
Né, dona Nilce? O seu Lúcio falava que se desse, esse negócio de reencarnação fosse sério mesmo, se desse, ele queria nascer em Friburgo, de preferência em Conselheiro. Né? Isso é você ganhar realmente a dimensão do eu. Né? Tenho tanta coisa para fazer aqui ainda, como é que eu vou mudar de casa? E aí as pessoas também, assim, de uma forma lúdica, infantil, falam assim, olha, Bezerra de Menezes foi convidado a ascender a um novo mundo e recusou. Celina vem, convida ele recusa. Eu recusaria, quanto mais Bezerra. Como é que eu vou morar num outro lugar, numa outra casa e deixar todo mundo que eu amo aqui? Não tem graça ser feliz sozinho. Esse é um princípio que Jesus não usou. Mas se você olhar direitinho, está nas entrelinhas. Não tem graça ser feliz sozinho. Como é que eu vou mudar para um planeta maravilhoso, Edmar? Eu vou morar lá não sei aonde, com não sei quem que eu não conheço? Se der em Friburgo, né? Não, eu vou mudar. Eu vou ser mais audacioso, gente. Bom, mas também eu já nasci em Minas e vim para cá, é melhor ficar aqui mesmo, né? Eu ia falar que era melhor nascer em Minas, mas eu nasci lá e vim morar aqui, então deixa para lá. Vamos nascer aqui, de preferência em Conselheiro. Muita gente que mora aqui no centro nem sabe onde fica esse lugar. Né? Eu pensava que isso era brincadeira, né? A gente tem uma amiga, minha esposa tem uma amiga que ela falou, tem mais de 20 anos que eu não vou a Conselheiro. É porque é longe mesmo, é um lugar distante realmente, né? E nós vamos, voltando ao nosso assunto e já encaminhando para o nosso encerramento, né, nós vamos lá dar um pulo lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 4, na mensagem de Erasto, missão dos Espíritas. Ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportarão as suas provas terrenas. Espírito Erasto. É um resumo, né, de tudo que eu falei até agora, né? A gente não precisa temer esse processo de reencarnar, porque mesmo não acreditando na reencarnação, reencarnamos. E as pessoas pensam, não, você não acredita na reencarnação, mas eu quero ver, você vai desencarnar, ou vai morrer, ou vai passar dessa para melhor. Quando chegar lá, quem disse que a pessoa vai chegar lá e vai começar a acreditar na reencarnação? Os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos que a grande maioria dos Espíritos não se preocupam com isso quando estão na espiritualidade. Não tem a mínima noção. Quando nós aqui também encarnados, não nos preocupamos com a morte, não temos a mínima noção, não nos preparamos. A população de espíritos na erradicidade somos nós daqui a pouco. Nós ainda continuamos a acreditar que morreu, virou santo. O cara era uma mala danada, aí morre, fulano morreu. Eu falei, era gente boa, né? Não era nada, o cara era uma mala danada, mas morreu, como é que eu vou falar mal do cara? E se ele ficar vivo mesmo? E se ele estiver vivo? E se ele vier puxar meu pé? A gente ainda pensa essas bobeiras, essas coisas, mesmo conhecendo a doutrina espírita. Vejam como é difícil mudar uma crença. Vejam como é difícil mudar esses paradigmas estabelecidos lá atrás. Por décadas e às vezes até por encarnações. Nós fomos condicionados a acreditar em várias coisas. E temos dificuldade de abrir mão. Por isso nós falamos aqui na última palestra, né, do pobre de espírito que Jesus fala. Pobre de espírito na concepção de Jesus é aquele cara corajoso que tem coragem de rever os seus valores, os seus conceitos, os seus paradigmas, e tem a maior coragem de dizer, eu estava equivocado. Realmente você tem razão. Esse é o pobre de espírito segundo Jesus. E a gente vai encaminhando aí para o final, gente. E eu, quando saio de casa, na intenção de fazer uma palestra, ainda conversei no carro, comentei no carro, mesmo depois de tantos anos, dá um frio na barriga. E dizem que se não der, é melhor você parar de falar.
Porque essa ansiedade boa, porque quando você levanta da cadeira, acabou tudo. Aí agora é o trabalho. Mas quando eu saio de casa para fazer, ou falar, ou divulgar a doutrina espírita, eu já estudei. Eu conheço o tema. E quando o dirigente, no caso aqui hoje o Washington, faz a prece, eu faço a minha em paralelo. E convido o meu amigo espiritual, os mentores da casa, para coordenarem, para tentarem tirar e organizar toda esta bagunça de informações. E às vezes funciona. Mas a finalidade principal, primordial das minhas palestras é causar dúvida. É causar insatisfação. Não pensem em vir na minha palestra e chegar em casa ou saírem daqui e dizer assim, olha, eu saio do centro, rapaz, tranquilo. Chego em casa, durmo igual uma pedra, talvez você não tenha escutado uma palavra do que eu falei. Porque a intenção é incitar, é concitar, é provocar. Vá aos livros, conheça essa doutrina maravilhosa. Porque quando eu olho para mim mesmo diante das luzes da doutrina espírita, eu percebo o quanto eu já me transformei. E aí você pode olhar para tudo isso e dizer assim, você já se transformou? Imagino antes então, hein? Mas é assim mesmo. Nós vivemos num mundo tão maravilhoso, tão belo, concebido para nos receber, para nos abraçar, para nos envolver, para nos hospedar. E nós queremos ir embora daqui. Se ele não é o mundo que nós queremos, a nossa missão aqui é transformar o morador, não o mundo. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Talvez não exista tão belo por esse universo. Como nós queremos mudar? E aí eu volto novamente àquela frase que eu gosto. A casa guarda estreita relação com o morador. Nós é que temos que nos transformar. E transformaremos a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo, num mundo maravilhoso. Porque as dificuldades não são do mundo. As dificuldades são dos moradores. A doutrina espírita vem para trabalhar o espírito encarnado. E nós transformamos a casa espírita num pronto-socorro de espíritos desencarnados. Para sermos bem atendidos na casa espírita, temos que desencarnar. Porque se nós chegarmos na casa espírita com sérios problemas, alterados, na grande maioria das vezes seremos convidados a nos retirar. Mas se chegarmos desencarnados, seremos tratados de seja bem-vindo, meu irmãozinho. Jesus está presente. Herculano Pires tinha razão. Temos que parar de fazer espiritismo de mortos e reaprender a fazer espiritismo de vivos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e que nós possamos, de vez em quando, parar de olhar a tela do celular, olhar a janela do carro e contemplar tudo isso, sabe? Que às vezes falta só uma força maior e a gente que foi criado para ser contador de estrelas, fomos nos transformando em contador de paralelepípedos e só olhamos para o chão. Levantar o peito, olhar no horizonte de forma corajosa e saber que estamos envolvidos num grande projeto, onde o arquiteto
o engenheiro não erra. Vai dar certo. É só nós fazermos a nossa parte e olharmos um pouco mais para fora de nós. Desprendermos um pouco as nossas atenções do nosso umbigo e pensarmos grande. Pensarmos na coletividade, pensarmos na transformação e na implementação do reino de Deus na terra. Que Jesus nos ampare e nos espere só mais um pouquinho, como eu costumo dizer, porque se a gente, no nosso caso específico, levar essa doutrina a sério e realmente conseguir implementá-la na nossa vida, não vai demorar e nós vamos estar caminhando ao lado de Jesus. E vamos perguntar a Ele o que tem para fazer, o que nos cabe. Vamos trocar o petitório, as súplicas, por mangas arregaçadas e mãos disponíveis para a realização desse grande projeto que é transformar esse mundo, esse planeta, num mundo realmente maravilhoso. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe e nos ampare e até a próxima. Fiquem com Deus.